Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Com esse friozinho que tá fazendo agora, né? Gostaria muito de estar em sala de aula, mas como a gente já cansou de dizer, infelizmente estamos impossibilitados, né? E com isso, somos obrigados a continuar com as nossas aulas online. Nas últimas aulas, viemos falando sobre produtos notáveis, né? E sobre algumas, né, regrinhas, vamos dizer assim, que existem que nos ajudam com os produtos notáveis, né? E hoje vamos fazer uma revisão de todos os produtos notáveis que nós conhecemos, né, o que nós estudamos nessas últimas aulas, né? Então vamos lá, produtos notáveis, quadrado e cubo da soma e da diferença de dois termos, que foi isso que a gente viu nessas últimas aulas. Disciplina Matemática, professora Sheila, vamos lá? Então, produtos notáveis, né? Efetuar uma multiplicação é obter o produto. Existem alguns produtos muito usados, que são eles: o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, o produto da soma pela diferença de dois termos, o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos. Existe mais, mas esses são os mais usados. Então, vamos só revisar um por um, bem rapidinho. Quadrado da soma de dois termos. Diz o seguinte a nossa regrinha. Que o primeiro termo ao quadrado, né, que ele é o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. É essa a nossa regra do produto da soma de dois termos, certo? Temos o quadrado da diferença de dois termos. O que muda do quadrado da soma para o quadrado da diferença? O que muda é só um sinalzinho, mas ele é igual. É a mesma regra. O primeiro termo ao quadrado, agora em vez de mais vai ser menos, né? O primeiro termo ao quadrado menos o segundo, o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, certo? Só muda o sinal do quadrado da soma para o quadrado da diferença. Temos também o produto da soma pela diferença de dois termos. Este daqui é muito fácil, né? Produto da soma pela diferença. Então, é a soma de duas diferenças, né? De uma diferença e de uma soma, né? Um produto. Produto a gente sabe que é multiplicação, né? Essa é a regra mais simples que tem. O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Essa é a regra. Eu não preciso estar fazendo conta e conta e conta, né? Essa é a regra. Depois a professora passou nas últimas aulas, né, o cubo da soma de dois termos. Dizia o seguinte, né, qual era a regra? O primeiro termo elevado ao cubo, mais três vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais três vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. É isso que diz a nossa regra, né? E temos o cubo da diferença de dois termos, né? Do cubo da soma, o que vai mudar é só um sinalzinho, né? Na verdade, dois sinalzinhos. Então, é só isso que muda. Que fica o seguinte: o quadrado, né, o cubo do primeiro termo, desculpa, o cubo do primeiro termo, menos, menos agora, três vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo, mais três vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo termo ao cubo, ok? Essas são as regrinhas passo a passo que a gente viu. Só para a gente frisar, cada uma das regras está ali. Quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos, né? Diferença do quadrado é o produto da soma pela diferença do quadrado, né? Cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos. Passo a passo, né? Quadrado da soma de dois termos. Primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Quadrado da diferença de dois termos. Primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Produto da soma pela diferença de dois termos. Primeiro termo ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. Cubo da soma de dois termos. O primeiro termo ao cubo, mais três vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais três vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo.
Cubo da diferença de dois termos. O primeiro termo ao cubo menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo, mais o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo. Certo? Gravamos, né, gente? Todos eles passo a passo estão aí. Cada um gravado já, né? A gente já viu todos eles, todos os slides a professora mandou para vocês. Então, dúvidas, folhem um slide, ok? Então, estão ali, produtos notáveis. Para a gente lembrar, tem atividade, como sempre vai ter. Ali, ó, vocês viram que tem atividade do cubo, da soma, né? Todos eles estão ali. Então, vamos fazer a atividade. Tá? Aqui tem atividade para vocês, né? Desenvolva os produtos notáveis abaixo, passo a passo. E aqui tem mais atividades, ok? Então, resolvam todas as atividades, certo? Tem bastante do cubo e do cubo da soma e do cubo da diferença, porque são os dois que a gente viu por último, né? É os dois que ficam mais difíceis. Os outros, toda a vida que a gente estava vendo, a professora estava revisando o anterior. Agora, a professora revisou todo ele. E daí fica mais fácil para vocês saberem, certo? Junto a esse material também está a correção das atividades da aula anterior, né? Tudo que a gente viu na aula anterior. O que vimos na aula anterior? Cubo da diferença de dois termos. Todas as respostas ali, tá? A professora resolveu passo a passo e botou passo por passo todas as respostas para vocês, certo? Dúvidas? É claro, a professora à disposição. Corrijam as atividades de vocês que vocês fizeram, confiram se tá ok, se vocês acertaram, se deu tudo certo com as que vocês fizeram. As que vocês erraram, apaguem e corrijam. A ideia é corrigir e deixar em dia. Ok, galera? Bom estudo a todos, então, né? Dúvidas, a professora está à disposição. Não esqueçam de mandar foto, né, da atividade feita no caderno. Postem lá no Moodle, né? Ou mandem a foto para a professora. Tanto faz, ou uma ou outra, ok? O ideal é postar no Moodle, né? Porque agora, com essas aulas online e com a nova meio de aula, né? Que seria a plataforma, as nossas aulas é por lá. Então, postem a atividade lá, que vai estar garantido, vai estar lá. Assim como todas as aulas que a gente está postando, estão lá. Quando vocês quiserem tirar qualquer dúvidas, não vai carregar o celular de vocês, correr o risco de vocês perderem. Está lá a atividade. Certo, galerinha? Beijo no coração de vocês. Qualquer coisa, a professora está à disposição.